Bom dia, meus irmãos. Minha alegria é enorme de estar com vocês aqui. Falar com o povo de Deus sempre é especial. Eu tenho uma caminhada com Cristo desde os 12 anos, hoje tenho 38, e tive a experiência de conhecer a Jesus de maneira mais pessoal em eventos como esse, né? De ser formado, desafiado, convidado em um apelo a chegar e colocar a vida diante de Cristo. E nesses 26 anos eu tenho percebido como faz diferença momentos como esse. Mas, irmãos, uma coisa é séria. Às vezes nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, mas pode ser que o nosso coração não está tão aberto ao que Deus quer operar. Já para eu pensar, eu sou pastor há 17 anos e eu noto isso. A gente trabalha com pessoas todo dia, fala todo dia para pessoas e às vezes elas demoram a compreender algumas verdades. O coração parece não estar pronto. Geralmente o pastor fala assim, caramba, eu ensino, eu pastoreio, eu cuido, eu visito, eu falo. Se a pessoa nunca entendeu nada que eu falei, um dia um abençoado chegar e falar, pastor, eu vi um fulano falando na internet, falou um negócio que mudou minha vida. Você fala, poxa, mas eu falo isso todo dia. Já te falei. Mas eu sou o David Leonardo, é claro, né? Eu não sou. Eu sou o Tiago Oliveira, não o outro Tiago, sei lá, né, o mais famoso. Então, a impressão que dá é que o coração nem sempre está pronto, nem sempre está aberto. Vocês aqui estão no lugar certo, com as pessoas certas. Mas, irmãos, que o nosso coração seja constantemente aberto para receber tudo o que Deus tem para dar. Pode ser que nós olharemos para trás e diremos, Deus me marcou nesse ano de 2025 aqui. Deus fez algo novo. Deus me impactou de modo diferente, assim como Ele certamente fez na história de cada um. A minha palavra hoje para vocês é uma palavra de convite a um coração aberto. Quero encorajar vocês a isso, que o coração esteja aberto. Não vou pedir para você abrir sua Bíblia, mas eu quero ler uma coisa para vocês. Imaginem que vocês estão ouvindo essa palavra, uma palavra que geralmente era cantada, e assim Davi começaria dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome eu levanto as mãos. A minha alma está apegada a ti, e a tua mão direita me ampara. Esse salmo é o Salmo 63. Irmãos, façam uma avaliação dos salmos, e vocês vão perceber que os salmos são palavras de uma alma sedenta. Olha como é interessante ler esse salmo. Eu posso imaginar assim, Davi, que não é sempre um exemplo tão bom assim. O Gordinho fala para mim, pastor, Davi é o homem segundo o coração de Deus e Davi é muito bom. Bem, eu acho que essa palavra se encaixa bem em Davi, em uma fase da vida, mas não como resumo de sua vida. A vida completa de Davi, certamente, não é uma vida exemplar. Ele não deveria ser imitado por todo mundo. O homem era meio violento e um pouco, um pouco quente demais, diríamos assim, né? Davi precisava de um pouco de moderação algumas vezes. Mas, irmãos, na imperfeição de Davi, há algo que precisa ser dito. E talvez isso seja bom para nós. Deus aceitava as palavras dele. Porque mesmo imperfeito, Davi tinha um grande desejo por Deus. Quando eu falo essa palavra, isso traz para mim consolo pelo seguinte. Imaginem se Deus exigisse que nós apresentássemos perfeição e que ele dissesse assim, só o perfeito pode me louvar.
Só o perfeito pode me agradar. Aquele como você, Tiago, que me ama, mas ao mesmo tempo tropeça em certas coisas. Você, jovem, que ama Deus, mas ao mesmo tempo tem inconstâncias na fase da vida. Ah, você, cristão maduro, que já está com Cristo há décadas, mas ainda patina em coisas de recém-convertido. Ah, mas Deus dissesse, eu não gosto. Irmãos, Deus aceita o louvor daquele que não é perfeito. E ainda bem, ainda bem. Deus não está demandando de nós aqui perfeição agora. Deus não está demandando assim para dizer, aceito o irmão aqui só porque ele é perfeito, e a irmã porque ela é perfeita. Logo nós desanimaríamos, porque não há como apresentar isso. Mas a Bíblia, ao contrário, diz que Deus busca um coração sensível e aberto. Um coração sensível e aberto. Irmãos, imagine, Deus não está demandando de nenhum de nós a perfeição aqui, mas Deus está demandando um coração aberto. Bem, eu não posso apresentar a perfeição a Deus. Talvez ninguém aqui, inteligente, diria, eu apresento perfeição. Mas seria Deus capaz de encontrar no teu coração um espaço para Ele? Será que Deus encontraria um coração ainda sensível para ouvi-lo? Não se enganem, irmãos. Pastores podem ter corações fechados. Cristãos velhos podem ter corações fechados. Pessoas que vão à igreja constantemente podem não mais ouvir a voz de Deus e ter o coração tocado pela presença de Deus. Isaías diria, o Deus que habita nas alturas, ele habita no coração quebrantado e contrito. Deus que tem o trono nos céus e que na terra tem um lugar de apoio dos pés, ele também está com os olhos atentos ao que tem um coração sensível. Você pergunta, Tiago, o que isso tem a ver com o tema da nossa palavra? Irmãos, tem tudo. Uma alma que não tem sede de Deus não se conectará com Deus. Uma alma que não tem sede de Deus não se conectará com Deus. E sabe por quê? Porque nós somos movidos por necessidade, irmãos. Eu sei que, sei lá, quando eu penso em falar isso contigo, eu falo, caramba, nós somos muito interesseiros mesmo. Mas, irmãos, o homem é assim, ele é movido por necessidade. A gente trabalha porque precisa, a gente às vezes vai em lugares porque precisa, a gente bebe água porque precisa, come porque precisa, às vezes faz um monte de coisa porque precisa. É a necessidade que move o homem. A necessidade move. Algo dentro de nós nos obriga, nos impulsiona, sei lá, é como quando a boca está seca e a gente fica assim, não preciso de água, de água, de água, de água, e eu vou então em busca de água. Ou comida, ou a necessidade do trabalho. O homem é movido por falta, por necessidade. Aí pergunto ao povo de Deus que está aqui, e se uma alma não tem necessidade de Deus? Ou melhor, se a alma não sente necessidade de Deus, ela não vai buscar, concorda? Então pensa assim, preciso de muita coisa, né? Aqui dentro de mim não há uma coisa que me puxa para perto de Deus. Aí parece que a gente acorda e dorme e vive e a nossa alma nunca tem isso. Aí a gente fala assim, mas o fulano não busca Deus, fulano não ora, fulano não vai, fulano não faz. Mas é claro, irmãos, se dentro do homem não há algo que lhe falta e que ele compreende que só pode ser alcançado em Deus, ele nunca vai buscar. Ele não vai buscar. Porque é preciso ter o sentimento de necessidade. E quando eu li o Salmo 63 de Davi, ele usa vários verbos que afirmam isso. Ele fala, eu busco, eu tenho sede, eu almejo, eu contemplo, eu vejo, eu louvo, eu bendigo, eu levanto, eu medito, eu canto, eu me apego. Davi usa diversos salmos que têm a ver com conexão com a alma sedenta, uma alma que tem necessidade. Meus irmãos, a nossa alma, ela só estará em comunhão plena com Deus se dentro de nós houver um desejo com Deus. Bem,
E faço essa pergunta com sinceridade, irmãos. Será que ainda falta no coração de cada um aqui individualmente algo que apenas Deus pode suprir? Será que dentro de nós ainda tem algo que o mundo não é capaz de preencher? Será que a sua experiência com o mundo, ela é ainda insatisfatória, a ponto de você olhar para si e olhar para o mundo e dizer, olha, eu tento de tudo, mas tenho necessidades que nada preenche? Eu tenho medo, irmãos, se a gente pudesse fazer uma enquete secreta. Se a gente pudesse fazer assim, galera, vamos escrever num papel e ninguém vai saber de nada, e nós vamos então buscar entender isso aí, se a nossa alma ainda está aberta, ou se alguém diria assim, não, eu já estou cheio de tudo, eu não preciso de nada. Bem, o problema do mundo como o nosso, e aqui te falo uma coisa que é importante você colocar no seu coração. Nós somos uma geração, irmãos, excessivamente cheia de si mesmo. Não sei se você vai entender o que eu vou te dizer, mas parece que o mundo trabalha para que você seja cheio sozinho. E para que você fique assim, meio de saco cheio com os outros e com muita coisa do mundo. Nós estamos sendo treinados, impulsionados a nos enchermos, a nos satisfazermos sozinhos. Antigamente, quem, sei lá, viveu um pouco tempo mais atrás, ficaria entediado em casa muito rapidamente. Imagina o menino de escola. Ele ia estudar de manhã, chegaria em casa às 11h30, meio-dia, ele ia almoçar, ele talvez ia ver um desenho animado na TV, mas logo o programa da TV é ruim, até porque não tinha nada bom. Aí você ficava entediado. Aí entediado, você não pensava o que faço, o que não faço. Aí você ia dar um pulo na calçada de casa, ou ia dar uma volta na rua. Aí você encontraria um colega também entediado. E ali, alguns colegas entediados iam arrumar uma coisa para fazer. Talvez iam jogar uma coisa, iam andar em algum lugar, porque você ficaria entediado sozinho. E dali as pessoas eram empurradas para fora. Mas hoje, meus irmãos, isso não acontece, concorda? E não é só com o jovem, é com todo mundo. Eu me basto sozinho. Eu me basto dentro de casa. Deixa eu, a minha casa, a minha TV, meu telefone, minha internet, meus livros, e para quem gosta de jogos, você se basta. Parece que nós estamos nos enchendo sozinhos. Já não há mais tédio, irmãos. Pessoas não ficam tão entediadas como antes, ou entediadas a ponto de se abrir para o outro. Não dá tempo para isso. As séries nunca vão acabar. As redes sociais não chegarão ao fim da página. Sempre haverá algo novo. A internet não vai ficar mais lenta, ela vai ficar sempre mais rápida. E os nossos lazeres solitários serão cada vez maiores. Porque nós estaremos nos satisfazendo sozinhos. Mas pare para pensar, irmãos. Se nós estamos cheios de nós mesmos, como que nos conectaremos com alguém? Como nos conectaremos com Deus? Alguém fala assim, poxa, Tiago, vai lá em casa. Eu falo, estou um pouco ocupado. Irmão, sério, vou falar a verdade. Nós somos uma geração que sempre diz que estou ocupada. Mas ninguém trabalha o dia inteiro, concorda? Ninguém fica ocupado o dia inteiro. A gente descobre que a nossa ocupação é com aquelas coisas das quais nós nos enchemos e que já são tão importantes que eu diria assim, eu não posso te receber agora, porque o Corinthians está jogando, né? Eu não posso te receber agora, porque eu estou deitado de pijama vendo TV ainda. Ou eu não posso, porque estou fazendo outra coisa. Bem, nós somos a geração que está cheia de si mesma, cheia das suas próprias coisas. Uma alma que se enche de si e das próprias coisas. Já não há mais aquela falta que só um amigo supre, uma falta que só Deus supre, uma necessidade que nos leva para fora de nós mesmos. A depressão certamente está associada a isso. O estresse, o esgotamento, a exaustão emocional certamente está atrelada a isso, irmãos. Eu não sei o que vocês diriam para mim,
Mas parece que não é bom um dia que termina, quando nós passamos dentro de casa o tempo todo, sozinhos, sem uma boa rotina. Sabe que alguém gosta? Fala assim, passei no dia, acordei e fiquei lá o dia inteiro. Nem troquei de roupa, só fiquei lá encostado o dia todo. E chega no final do dia, a gente diz, eu não vi a luz do sol, eu não saí da casa, fiquei lá dentro. Lá dentro. Dá uma sensação de, acho que eu vegetei, não vegetei um pouco? Acho que eu não vivi, né? Aí a gente fala, abençoado, sai de casa, bota uma bermuda, um chinelo e vai andar. Vai encontrar alguém na rua lá, vai fazer uma coisa, vai jogar bola, para de ver bola e vai jogar. Não é assim? Vai fazer outra coisa. Aí ele fala assim, não, mas hoje é meu dia de descanso, é meu momento de lazer. O lazer em si mesmado. O lazer onde o homem enche a si próprio, onde não está aberto para o outro. O homem é movido por necessidade. Mas se ele se enche sozinho, ele nunca vai ser cheio pelo outro. Bem, mas aí tem outro problema nesse negócio. Aí um problema atrelado a isso é que nós começamos a ficar impacientes com as pessoas. E aí o Tiago está nessa. Aí provavelmente é um monte de gente nessa. Estou tão acostumado a ficar sozinho e a me satisfazer sozinho que eu descubro que sozinho ninguém me enche a paciência. É assim, viu? Se eu passar o dia em casa, ninguém me amola. Não é assim? Aí a gente começa a ficar intolerante com as pessoas. Você fala, bem, tá bom, ouvi o Thiago lá, eu vou dar uma saída de casa hoje e eu vou encontrar uma turma. Mas você encontra as pessoas, você diz, mas é chato demais. Sabe aquele cara que eu não conversava há tempo, ele é um mala, só fala do mesmo assunto. Fui falar com fulano lá, não foi bom. Foi fazer fofoca, eu não queria sair de casa para ouvir fofoca, sei lá. Eu não sei o que pode acontecer. E a gente começa a ficar incomodado, intolerante com os outros. Irmãos, somos uma geração que se impacienta muito rápido com o outro. A gente diz assim, eu não gosto de gente. Eu evito gente. Gente dá trabalho. Gente é chata. E a gente começa a evitar. E a pergunta, irmãos, é por que agimos assim? É porque nós nos bastamos sozinhos. Eu acho que sozinho tá bom. E eu espero que sozinho eu não precise lidar com as coisas ruins dos outros. Meus irmãos, não deixem esse processo tomar ocasião na sua vida. Já imaginou se nós nos tornarmos os que se enchem sozinhos e os que ficam de saco cheio pelo outro? Dizer assim, eu não gosto do fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de ir na igreja. A igreja é um ambiente chato, o povo é careta, eu já não vou mais naquele ambiente, lá o pessoal não é legal, eu já não me envolvo com a família é chata, eu já não almoço no domingo com a família, lá tem aquele tiozão que é mala, eu não envolvo com isso e aquilo mais, e a gente começa a se fechar mais e mais nesse ciclo de intolerância. Será que o Espírito, irmãos, poderia falar ao coração e algum de nós dizer assim, eu estou um pouco assim, hein? Eu acho que eu estou um pouco assim. Estou me vendo nessa descrição. Alguém que se enche por conta própria, intolerante com o outro, um pouco insatisfeito da convivência social. Quem de nós não diria isso, irmãos? Qual de nós não diria isso? Mas aí vem a preocupação do meu coração. Se eu não sentir falta, eu nunca me conectarei. Irmãos, há algo que Deus faz em nós, que Deus só faz através do outro. Há algo que Deus faz em nós, que só faz através do outro. Deus falou em visões a pessoas. Deus apareceu a pessoas. Mas, majoritariamente, Deus usa alguém para causar um impacto positivo na vida das outras pessoas. Se nós ouvíssemos homens inteligentes que passaram por esse mundo, eles diriam, quanto mais pessoas você tem na sua vida, tanto mais você vai aprender de Deus. Porque eu vejo Deus na vida do Lucas. De um jeito que eu não vejo na vida do Mateus. De um jeito que eu não vejo no Vinícius. Eu vejo Deus na vida da Dani e do Fred. Quanto mais gente tenho perto de mim, tanto mais eu recebo de Deus. Porque são pessoas que me enriquecem. E por meio delas,
Deus se revela também para mim. Mas e se eu evito esses irmãos? E se eu me isolo deles? Eu verei menos de Deus. E é daí que há o grande engano desse mundo. Eu posso ficar sozinho e ainda estar conectado com Deus. Irmãos, ninguém que se isola vê Deus. Ninguém que se isola se conecta com Deus. Porque Deus é conhecido no meio do povo dele. Deus é conhecido no meio da sua congregação. Deus se revela pelos dons que deu à sua igreja. Deus se mostra na maneira como trabalha na vida das outras pessoas. E quanto mais amigos tenho, mais de Deus eu vejo. E quanto mais me isolo, menos do outro e menos de Deus eu vou receber. Nessa manhã, irmãos, eu quero te assim, impulsionar de um modo para que você abra seu coração, para que uma necessidade surja, a necessidade do outro, a necessidade do relacionamento, a necessidade de Deus. Eu estava pensando, falar sobre conectar e desconectar. As coisas estão juntas, irmãos. Deus ama o povo. Deus ama o indivíduo, mas Deus ama o povo. Eu nem sei se essa palavra ainda está em evidência, mas houve um tempo atrás, aí, uns 10 anos atrás, que a moda do desigrejado era a moda do crente sábio e maduro. Crente maduro que já passou dessa onda boba de congregar, coisa de crente maduro, né? Aquela pessoa fala, agora eu evoluí, eu não preciso mais disso. Eu me basto sozinho agora, né? Vou para casa, eu já sei tudo. E as pessoas começaram a dizer assim, não precisa mais. Não precisa mais, não precisa mais. Veja, vai se fechando, se fechando. Eu posso vir de casa, eu posso ler em casa. Eu vejo um pregador melhor em casa e participo de um culto melhor em casa. Eu faço tudo sozinho. E parece inteligente, não parece, irmão? Para quem mora numa cidade grande, que não tem que, sei lá, não precisa mais se mover longas distâncias, parece inteligente, né? Mas pense, é aquela ideia da solidão. E as pessoas tentam justificar isso pela Bíblia. Mas uma coisa passa pelo meu coração, irmãos. Deus nos ensina a amar o que Ele ama. Deus nos ensina a amar o que Ele ama. E eu te pergunto, o que é que Deus ama? O que é que Deus ama? Irmãos, Deus ama o mundo. Deus ama as pessoas. Deus ama a aglomeração. Deus ama o povo reunido. Deus ama o indivíduo. Mas não há nada que Deus ama mais do que o povo, do que ver o que Ele fez. Deus ama a igreja. Deus ama a comunidade. Deus ama a família. Deus ama o casamento. E tudo isso demanda conexão. Não é solidão. Eu imagino alguém dizendo assim, Deus, eu quero lhe conhecer. Deus diria para o meu filho, vai para o meio do povo que lá você vai me conhecer. Lá eu levantei alguém que vai te falar de mim. Lá eu botei um dom, lá eu levantei alguém, lá alguém vai te edificar. Você quer me receber? Me recebe junto do outro. Não sozinho em casa. Eu vou falar contigo em casa, que você tem que sair de casa para estar no meio do meu povo, porque lá eu me revelo, porque Deus é Deus de conexão. Deus é Deus de conexão. Mas, irmãos, não se conecta a alma que não tem sede. A alma que não tem sede, essa alma não se conecta. E por isso, eu quero te pedir que abra a Bíblia para ler comigo um texto que diz o seguinte, Isaías 55, irmãos, leia comigo, por favor. Isaías 55, o versículo 1, 2, 3 e o versículo 6 e 7. Isaías 53, perdão, irmão, 55, tá? Isaías 55, versículo 1, 2 e 3. Essa palavra diz assim, todos vós que tendes sede, venham às águas. Veja, convite para sair e vir. E vós, os que não tendes dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. Por que gastam o dinheiro naquilo que não é pão?
e o vosso suor naquilo que não satisfaz, ouçam-me atentamente, comam o que é bom, e vocês serão satisfeitos com manjares finos. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco eu farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está aberto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. É Deus convidando. A alma que tem sede, venha. Alguém que tem fome, venha. Deus perguntaria: por que você gasta seu tempo na solidão? Por que gasta teu dinheiro e esforço no que não satisfaz? Por que gastar a vida, irmãos? Naquilo que nunca enche. Sei lá. Como se Deus pudesse dizer o seguinte: por que buscar o que nunca enche? O convite é: venham e comam de graça os melhores banquetes. Deus não exige pagamento. O convite é de graça. Deus não pede algo em troca. Deus não barganha. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca a Deus enquanto está perto. Deixa para trás o que é para ficar para trás. E venha na direção de Deus. Meus irmãos, Deus convida. Venha para perto. Venha para perto. Naquele tempo, Isaías diz: vocês estão gastando dinheiro no que não supre. Hoje, irmãos, nós gastamos a vida em coisas que não suprem. Tem gente buscando suprir as emoções em relacionamentos afetivos que não suprem. Tem pessoas que tentam se suprir nas drogas, com álcool, ou outras coisas que vão anestesiar suas emoções frágeis e um coração vazio. Tem pessoas tentando se encher com dinheiro, ou pessoas tentando encontrar propósito no trabalho, na ascensão profissional, ou em ter uma estética específica, ou em superar os outros, ou em conquistar aquilo que alguém não conquistou, e a conquista faria a pessoa se sentir algo. As pessoas vão gastando a vida naquilo que nunca satisfará. E Deus diz: isso não vai satisfazer. Mas olha, venha para mim. Venha para mim. Eu não estou pedindo nada em troca, só vem. Busca. Eu estou perto. Abandona o caminho que distancia de mim, vem. Converta-se. Vire as costas, porque eu me compadeço de ti. Nosso Deus nos convida a uma comunhão, irmãos. E bem pode ser que hoje alguns de nós estejam trilhando o caminho que distancia de Deus e não um caminho que aproxima. Eu queria, irmãos, terminar essa palavra da manhã pedindo que, honestamente, cada um de nós faça uma análise. O caminho da minha vida é um caminho que me aproxima de Deus ou o caminho que me distancia de Deus? Será que a sede, a fome da minha alma é aquela que me leva para perto? Ou será que eu estou tentando me suprir em coisas desta vida, que não em Deus? O homem é movido pela necessidade. A alma que não reconhece a necessidade de Deus não irá buscá-lo. A gente poderia dizer: Deus, dá-me fome e sede em ti. Eu quero, eu quero. Amém. A música da mulher samaritana é essa música. A música da mulher que já estava no centro do relacionamento, vazia, perdida, até que vem Jesus e diz: eu tenho algo que te suprirá de dentro para fora. E ela diz: eu quero. Ah, mas eu quero. Irmãos, talvez seja com a gente. Talvez para os jovens. A falta que tenta ser suprida no relacionamento.
Talvez pensando assim, no amor, no relacionamento, você suprir. Ou em nós adultos, aquele sentimento de ser cheio pelo dinheiro ou pela posição. Coisas que nunca enchem. Mas aí vem Deus e diz, aquele que tem sede, venha e beba de graça. Beba de graça. Mas tem que vir e tem que vir. Irmãos, feche seus olhos, por favor. Quero te pedir que pense sobre isso. A palavra de hoje, ela precisa de uma resposta. Davi começa no Salmo 63 dizendo, eu tenho sede de Deus, nada me satisfaz. Se você tiver curiosidade, vai em busca lá no Google, pergunta o que C.S. Lewis falou sobre desejos desta vida que não suprem, e você vai vê-lo dizendo, se encontro em mim desejos que nada desse mundo é capaz de satisfazer, a resposta mais lógica é de fui criado para algo além dessa vida. Deus nos fez assim, meus irmãos. Deus não nos fez de modo que qualquer coisa dessa vida nos enche. O espaço da nossa vida, que nos torna completos, só pode ser preenchido pelo próprio Deus e Criador. Tua alma hoje tem sede. Há algo que te falta. Que está tentando subir em relacionamentos, em projetos pessoais, em sentimentos de ascensão profissional. Deus diz, não gasta o teu tempo nisso que não satisfaz. Mas vem para relacionamentos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Faz a tua oração, fala com Deus. Confessa pecado, admite necessidade. Fala para Deus o que você busca e não te enche. E pede para Deus te satisfazer.